Olá, meus irmãos. Está começando mais um programa Evangelho do Dia. Eu sou o Padre Renato Andrade, quero com você ouvir o Evangelho que hoje a liturgia nos oferece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça de fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e meu Senhor, intercedei por mim. Amém. O evangelho que vamos ouvir hoje está em Marcos capítulo 4, versículos de 21 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo que estiver escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus continua contando as suas parábolas. Jesus vai falando a inteligência dos homens, estimulando a inteligência através de imagens. No trecho de hoje, duas parábolas. Uma falando da lâmpada, da lamparina. A outra falando da medida. Ora, é lindo perceber como Jesus começa dizendo que a lâmpada ela deve ser colocada no alto. Não existe para colocá-la debaixo de um caixote, debaixo da cama, guardá-la escondida. A lâmpada deve ser colocada num candeeiro. Certamente você já viu um candeeiro ou uma lamparina, como também nós costumamos chamar. Essa lâmpada que Jesus está aqui se referindo é aquela que tem um pavio feita tantas vezes de barro ou em algum material de cerâmica ou de metal. Tem ali um pavio e tem toda aquela quantidade de óleo, do azeite que vai se queimando, se consumindo, para que aquela lâmpada se mantenha acesa. Diferentemente de hoje, nos nossos ambientes, onde nós temos a luz elétrica e apertamos um interruptor, temos uma tomada através da qual chega a energia. Naquele tempo não era assim. Uma lâmpada era trazida nas mãos. Aquele pequeno vasilhame com óleo, aquele pavio, e levada de um lado para o outro, iluminava o ambiente onde a lâmpada chegava. Por isso Jesus vai perguntar, quem é que vai pegar uma lâmpada e colocá-la debaixo de um caixote? Não tem sentido. Debaixo da cama, debaixo da mesa, não tem sentido, ao contrário. A lâmpada, se ela não está caminhando nas nossas mãos para os ambientes onde nós vamos de um lado para o outro, ela está colocada no alto, num candeeiro, para iluminar todo aquele ambiente. Ora, aqui a beleza dessa palavra é que essa lâmpada, ela é a doutrina de Cristo. Sim, a palavra dele, os ensinamentos dele, modo de viver dele, os princípios que ele ensinou.
Essa lâmpada é a doutrina de Cristo. Ela deve iluminar a todos. Deve ser colocada no alto para iluminar a todos. E essa lâmpada, ela ilumina a nossa vida. Por isso a vida cristã, ela está em destaque. A vida cristã, ela se manifesta diante do mundo e todos olharão para nós. Essa vida cristã que deve ser elevada a uma vida segundo Deus. Uma vida cristã que não é vivida de qualquer maneira. Uma vida cristã que é vivida de forma brilhante, no tocante ao agir, ao ser, aquilo que eu faço, quem eu sou, porque sou cristão. Todos olharão para mim. Por isso essa lâmpada colocada no alto, ela ilumina primeiramente a nossa vida. E a nossa vida deve ser reflexo dessa luz no meio do mundo. E é lindo perceber, meus irmãos, na parábola, que Jesus falando dessa luz, dessa doutrina, dessa palavra que é dele mesmo, ele diz que tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Por que Jesus fala isso? Porque a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos passos, a palavra de Deus que nos conhece por dentro, conhece o nosso interior. Nada há de oculto diante dessa palavra. Tudo vai ser manifesto. A palavra de Deus vai colocando tudo às claras. Na nossa vida pessoal, às vezes, batem à porta do nosso coração angústias, medos, situações difíceis. Há momentos em que nós não sabemos o que fazer nem para onde ir. E aí, mais uma vez, é preciso escutar a palavra. É a palavra, como lâmpada no nosso caminho, quem nos dará a direção. Faça essa prova, faça essa experiência. Não sabe o que fazer? Pergunta para Deus com a palavra, na palavra. A liturgia diária é um ótimo exemplo disso. Deus vai alimentando a nossa vida todos os dias com o Evangelho, com as leituras, iluminando o nosso caminho. Não há nada que esteja escondido que não venha se tornar manifesto. Que alegria saber isso, né? Que alegria deve brotar do nosso coração ao ouvir isso de Jesus. Por quê? Porque nós somos filhos da luz. Nós não somos filhos das trevas. Quem vive nas trevas, no erro, nas falcatruas, na corrupção, na maldade, esses deverão temer a luz, porque são filhos das trevas, estão vivendo segundo as trevas. E se não se converterem um dia, vão para o inferno, realidade triste das trevas. Por isso Deus vai nos dando oportunidades, vai nos preparando, vai aguçando a nossa inteligência aqui com essas imagens da luz, da medição das coisas. Por isso, meus irmãos, essa palavra deve gerar em nós esperança. Nós já conhecemos essa doutrina, que é a luz de Cristo. Agora é a nossa vez de colocar essa luz em destaque, colocar essa doutrina em destaque, deixar que ela brilhe primeiramente em nós, para nós, e depois para aqueles que Deus colocará no nosso caminho. E que sejamos generosos ao distribuir essa palavra, ao viver essa doutrina. O egoísmo que habita dentro do nosso coração pode muitas vezes ser uma barreira, pode muitas vezes ser um freio a nos impedir de levar adiante. E aí Jesus termina o Evangelho dizendo, olha, prestai atenção no que vocês ouviram. Prestai atenção nessa luz que brilhou sobre a vida de vocês. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Então vamos medir com generosidade, com largueza, com grandiosidade. Hoje você vai pensar como você tem
vivido essa abertura ao reino de Deus? Como você tem se doado pelo reino de Deus? Seu tempo, suas emoções, sua criatividade, seu dinheiro, seus bens, seus relacionamentos. Como você tem vivido para o reino de Deus? De forma mesquinha, egoísta, cheia de medos? Ou com largueza de coração, com generosidade? Isso vale para a doação da nossa vida, mas vale também quando alguém nos ofende, alguém nos persegue, alguém diz mal sobre cada um de nós. Como nós vamos medir essas situações? Como Jesus nos ensinou, com a beleza da misericórdia, com o coração grande, ou com a mesquinhez do egoísmo, da mágoa, da revanche, da vingança? Com a mesma medida com que medides os outros, vós sereis medidos. Então hoje, queridos, nós queremos pedir com essa palavra duas coisas a Deus. Que essa lâmpada seja colocada no alto, ilumine a nossa vida. E a segunda, queremos pedir um coração grande. Arranca de nós, Senhor, todo o veneno do egoísmo e da mesquinhez. Dá-nos um coração generoso. É o que nós te pedimos. Por isso dizemos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém